Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos entender como podemos spoofar uma extensão de arquivo tecnicamente para engenharia social, para phishing, né? O objetivo desse ataque de spoofing de extensão é basicamente se passarmos por uma extensão real de um arquivo. Então, por exemplo, você pode camuflar um payload para um arquivo de PDF, PNG, JPEG, doc, qualquer outro XLS, por exemplo, e até HTML, entre diversos outros formatos extensivos de arquivos. Nós podemos basicamente ofuscar qualquer arquivo com essa técnica, justamente, né, com o intuito ali de enganar a nossa vítima. O spoof de extensão é uma técnica utilizada em cibersegurança para mascarar um tipo de arquivo como o outro, enganando o sistema e os usuários sobre a verdadeira natureza do arquivo. Isso pode ser explorado por hackers em atividades de hacking pentest, representando uma ameaça à segurança e sistemas de rede. Essa aula abordará os conceitos, técnicas e medidas preventivas relacionados ao spoof de extensão, preparando os participantes para identificar e se defender contra esse tipo de ataque cibernético. Mas antes vamos entender o que é um spoof de extensão. O que é uma extensão? Uma extensão de arquivo basicamente é todo aquele arquivo que define qual tipo de programa ele abrirá. Por exemplo, se eu tenho um arquivo de vídeo, normalmente os arquivos são MP4, ou AVI, ou WAV, seja qual formato seja, eles são arquivos de vídeo, arquivos de filme, são aqueles videozinhos que você baixa, né? Aqueles filmes. Particularmente alguns formatos de filme são AVI, dando a preferência à qualidade com MP4. Para formatos de música, nós temos, por exemplo, o MP3. Nós temos também o FLAC, que é o formato que mantém toda a compreensão de qualidade e fidelidade do arquivo comprimido de áudio. Para arquivos de documentação, por exemplo, nós temos o DOC, que é um arquivo exclusivamente do Word. Temos o formato PDF, que é um arquivo basicamente de documentos ali que nós vamos abrir, né? Muitos já devem conhecer. Temos arquivos TXT, que são os arquivos de texto, de bloco de notas que nós abrimos, por exemplo. E esses tipos de arquivos, eles têm formato extensivo justamente para determinar como ele será aberto, em qual programa ele será aberto. O spoof de extensão é uma técnica utilizada para mascarar a verdadeira extensão de um arquivo, fazendo com que um arquivo malicioso pareça ser inofensivo. Isso é feito alterando a extensão do arquivo para uma extensão conhecida e geralmente considerada segura, como TXT ou PDF. Embora o conteúdo real seja executável ou algum tipo de malware, essa técnica enganosa pode ser usada para distribuir arquivos maliciosos e enganar os usuários desavisados, levando a ataques de phishing, ransomware e outros tipos de ameaça cibernética. Essa forma de ataque pode ser realizada de várias maneiras, desde a simples alteração do nome do arquivo até a manipulação do cabeçalho do arquivo, para alterar sua extensão. Os criminosos cibernéticos exploram a confiança dos usuários nos sistemas de extensões de arquivos para ocultar seu verdadeiro propósito e causar danos. É importante estar ciente dessa técnica para evitar cair em armadilhas cibernéticas e manter a segurança do sistema e dados. Compreender o conceito de spoofing de extensão é fundamental para profissionais de segurança cibernética, principalmente ofensiva, e para todos os usuários que desejam proteger suas informações pessoais e profissionais. Vamos falar agora um pouco sobre técnicas de spoof de extensão. Uma das principais técnicas de extensão é uma das técnicas que envolve unidade de controlamento Unicode. Essa técnica, basicamente, ele preenche com o algoritmo vazio a renomeação do arquivo, o nome do arquivo, para que o lado da extensão vá para o lado esquerdo e o nome do arquivo literalmente vá para o lado direito. Com essa técnica de falso preenchimento, nós podemos alterar a extensão e, por exemplo, em um payload, em uma carga útil que tem um formato extensível EXE, nós podemos trocá-la simplesmente para PDF, para PNG, HTML ou qualquer outra que precise. Claro, surtirá mais efeito alterando também o ícone do arquivo, mas isso ficaria para uma outra aula.
Então aqui nós temos uso de caracteres Unicode para ocultar a verdadeira extensão do arquivo, como por exemplo um arquivo malicioso, sendo renomeado como relatório pdf.exe. Nesse caso, o exe ele ficará para o lado esquerdo e o PDF para o lado direito. Poderíamos manipular o nome do documento para que tenha como final o nome exe, e assim, por exemplo, index, né? Por exemplo, index.pdf, com o formato PDF logo a seguir. Também temos a utilização de símbolos não padrão. Como substituir um ponto por um ponto de código diferente para enganar os usuários e sistemas operacionais sobre o tipo de arquivo. Esse tipo de técnica é bem interessante porque envolve basicamente realizarmos o upload de uma shell reversa em algum servidor. Ao executarmos essa shell reversa em um servidor que não filtra corretamente os arquivos, nós podemos upar e criar um backdoor, por exemplo, uma seção do Metasploit, gerando um Meterpreter. Temos modificações do cabeçalho do arquivo, manipulando bytes iniciais para sistemas que interpretem de forma incorreta a extensão do arquivo, permitindo que o malware disfarçado se passe por um arquivo legítimo. Essa técnica é igualmente usada. Temos alguns exemplos de ataques usando spoofing de extensão. O spoofing de extensão é uma técnica comum utilizada por hackers para enganar os usuários e induzi-los a abrir arquivos maliciosos. Uma forma de ataque comum é renomear um arquivo executável para uma extensão de arquivo aparentemente segura, como doc ou PDF, para que os usuários desavisados cliquem e executem o arquivo, levando a consequências adversas. Além disso, os black hats, os agentes maliciosos, também podem enviar arquivos com a extensão falsificada por e-mail, induzindo as vítimas a acreditar que são arquivos inofensivos, quando na realidade são programas maliciosos. Outro exemplo comum é a falsificação de extensões de imagens para disfarçar malware. Esses são apenas alguns exemplos de como o spoofing de extensão pode ser usado em um ataque cibernético. Temos impacto de spoofing de extensão em arquivos. O comprometimento da integridade dos arquivos e como isso pode, de fato, prejudicar o usuário final. Veja bem, dependendo do payload que será usado, da carga útil que será usada, facilmente um usuário ele pode ter diversas dificuldades, como por exemplo, um ransomware. Caso ele seja contaminado com um ransomware, vai criptografar todos os arquivos dele. Posteriormente, o atacante, o Trojan, né, o malware, ele vai se encarregar ali, basicamente, de roubar todas as informações. Não somente isso, mas também pedindo resgate dos dados. Um ataque de backdoor, né, um ataque de reverse shell, ele permite com que um atacante, por exemplo, caso ele tenha contaminado payload com rats, pode ser que tenha um Trojan de acesso remoto que permite, abrindo um backdoor e realizando o controle remoto literalmente do sistema operacional. Também temos ataques de info stealers. Esses ataques são muito eficazes, porque eles não precisam necessariamente se manter dentro da unidade do processamento do sistema operacional. Ele pode simplesmente ser executado uma única vez, e nessa única vez já será o suficiente para que o atacante ele tenha todas as suas informações, bem como dados de cartão de crédito, credenciais de login, informações de históricos de sessão, cookies de sessões, permitindo assim com que ele consiga roubar todas as suas sessões e suas contas, sem que, por mais que estejam protegidas com o código de autentificação de duplo múltiplo fator e OTPT, entre outras. Também temos a ameaça à segurança de dados. Como eu acabei de falar, o spoofing de extensão pode ser explorado por cybercriminosos por ocultar malwares e outras ameaças dentro de arquivos aparentemente inofensivos. Isso pode resultar na disseminação de softwares maliciosos e no comprometimento da segurança de dados sensíveis. Também temos a dificuldade da identificação do tipo de arquivos. O uso de extensões falsas pode dificultar a correta identificação de tipos de arquivos, levando a erros de interpretação e execução dos mesmos. Isso pode causar problemas operacionais e de compatibilidade em sistemas diversos. Aqui nós temos alguma defesa contra o spoofing de extensão. Algumas defesas que nós podemos aplicar. Primeiro são extensões confiáveis. Saber analisar o tipo de arquivo de extensão é extremamente importante porque assim você conseguirá de fato filtrar a ameaça. Além disso, utilizar sempre softwares de anti-malwares e antivírus são extremamente importantes porque ambas bases de dados
eles possuem um acervo de lista negra que serão sempre atualizados. A melhor defesa contra o spoofing de extensão é estabelecer e reforçar o uso de extensões confiáveis. Certifique-se de que as extensões de arquivos utilizadas na empresa sejam restritas e limitadas para evitar possíveis ataques cibernéticos. Educar os colaboradores sobre a importância de verificar a autenticidade de extensão de arquivos antes de abri-las também é essencial. Software de detecção de ameaças. Utilizar um software de detecção de ameaças como antivírus e programas de segurança cibernética avançados é fundamental na defesa contra o spoofing de extensão. Essas ferramentas são projetadas para identificar e neutralizar arquivos maliciosos que possam ser disfarçados por meio de spoofing de extensão, protegendo assim o sistema e os dados da empresa. Políticas de segurança, né? Aqui nós vamos ter a criação e aplicação de políticas de segurança sólidas. É outro elemento-chave na proteção contra o spoofing de extensão. Estabelecer diretrizes claras para um compartilhamento recebido e abertura de arquivos, juntamente com a implementação de protocolos de prevenção de ameaças, pode reduzir significativamente a vulnerabilidade da empresa a ataques baseados em spoofing de extensão. E temos atualizações e patches. Mantendo os softwares e sistemas operacionais atualizados com as últimas atualizações e patches de segurança, as organizações podem aumentar sua defesa contra o spoofing de extensão, corrigir vulnerabilidades conhecidas e corrigir falhas de segurança. É essencial para garantir que os arquivos sejam abertos e executados com segurança sem riscos de explosões de segurança. A importância do conhecimento em spoofing de extensão para profissionais de segurança, principalmente segurança ofensiva. Proteção ativa. O conhecimento em spoofing de extensão capacita os profissionais de segurança a implementar medidas proativas para detectar e prevenir ataques que utilizam essa técnica, garantindo a integridade, assim, dos sistemas. Cibersegurança reforçada. O conhecimento aprofundado em spoofing de extensão fortalece as defesas cibernéticas, preparando os profissionais para lidar com ameaças avançadas e proteger efetivamente os dados e sistemas confidenciais. Conscientização e educação. A compreensão do spoofing de extensão permite que os profissionais de segurança eduquem e conscientizem a equipe sobre os riscos associados e as práticas recomendadas para mitigar esses riscos. Resposta a incidentes. Profissionais bem informados podem desenvolver planos eficazes de resposta a incidentes relacionados ao spoofing de extensão, minimizando os danos e restaurando a segurança dos sistemas comprometidos. Agora que nós já temos a base da teoria do spoofing de extensão, vamos para uma aula prática, onde eu vou de fato lecionar ali, mostrando, onde eu vou ministrar uma aula prática, como nós podemos de fato realizar um spoofing de extensão para pentest e hacking. Até a próxima parte. Vamos então dar continuidade com a nossa segunda parte da aula. Eu peguei um exemplo de um arquivo executável, como vocês podem ver, ele se chama vírus.exe. Esse arquivo, ele literalmente é um arquivo de um programinha que nos ajudará a entender como que funciona. Esse arquivo ele basicamente é um infostealer que roubará todas as informações do sistema operacional, bem como também todas as informações do navegador e de todos os outros, não só o Brave, mas como o Edge, Opera e entre outros. Perceba que a descrição do arquivo, ele de fato é exe. Mas o que um atacante de fato pode fazer é criar uma imagem com esse arquivo ofuscado. Por exemplo, eu vou abrir o meu navegador e vamos pegar uma imagem engraçada. Pode ser qualquer imagem. Só um momento. Ok. E acabei escolhendo uma imagem aqui. Supondo que um atacante ele queira falsificar
ele querer criar uma imagem falsa. O que nós teremos de fazer é muito simples. Vamos selecionar esses dois itens, adicionar para o arquivo, bloquear arquivo, criar um arquivo SFX, vamos em opções avançados, opções SFX, em configurações, nós vamos renomear esse arquivo, colocar a extensão dele, e logo abaixo vamos colocar o nome do arquivo, malicioso, vírus.exe. Por favor, não erre essa parte, tá? Em métodos, descomprimir para a pasta temporária, ocultar tudo. Em opções de avançado, podemos pedir acesso administrativo, mas levantaria suspeitas. Em módulos vamos deixar vazio, em métodos vamos deixar a mesma coisa. Texto ícone podemos colocar como uma foto de... Melhor ainda, podemos colocar o nome do gato.png. Em ícone, o que nós podemos fazer é converter PNG para ícone. Podemos abrir qualquer site, você apenas precisará do arquivo com formato extensivo. Então, vamos convertê-lo. Vamos aguardar um momento. E podemos baixá-lo. Salvar na área de trabalho. Perfeito. Vamos procurar pelo ícone, e o ícone está bem aqui. Em atualizar, extrair e substituir os arquivos, substituir todos os arquivos. Vamos dar o OK. E perfeito. Com o nosso arquivo criado, vou criar uma nova pasta, separadamente. Perceba que o nosso arquivo, ele virou uma imagem, ok? Ele está com o ícone da nossa imagem. Mas ele ainda está com o formato extensivo.exe. O que nós podemos fazer é copiar, deixar o nome da imagem com o nome original, e agora vem a parte do spoofing de extensão. Podemos renomeá-lo para o formato extensivo SCR. Isso vai ajudar porque o formato extensivo SCR é um formato de proteção de tela. Ele ainda será um arquivo executável, mas ele será um arquivo de extensão de proteção. Se verificarmos aqui, temos a imagem com proteção de tela SCR. Não somente isso, nós podemos renomear com outro formato aqui. Por exemplo, GNP, vamos colocar, caso que, se a gente quiser, a gente pode colocar um formato extensivo PNG, só que como a gente vai aplicar o controle Unicode, a gente pode colocar ao contrário, GNP. Perceba que antes do nome original da imagem, clicamos bem aqui, antes da extensão, vamos inserir caractere de controle Unicode, RLO, e atualizar. Agora nós temos uma imagem PNG. Se abrirmos, veja, ainda é uma imagem com formato extensivo PNG. Assim que clicarmos, o payload carregará na pasta temporária, o arquivo será extraído e basicamente você conseguirá obter uma shell reversa, um backdoor ou até mesmo roubar os dados da pessoa. Então basicamente isso daqui que consiste o ataque. Se a gente clicar, vai extrair normalmente, vai abrir a nossa foto, mas perceba que carregou um shell no background, fazendo com que todas as nossas informações do navegador sejam roubadas e igualmente as informações do sistema. Então basicamente é isso, pessoal. É muito fácil mascarar uma imagem. Podemos aplicar isso em qualquer outro formato tipo extensivo de arquivo, como PDF, PNG, como nós criamos, qualquer outro arquivo também. Poderia até ser um PDF, um executável mesmo dentro de um outro arquivo. Poderia ser um XLS, um doc, e entre outros tipos de arquivo. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.